Olá, seja bem-vindo novamente. Agora nós vamos trabalhar com a representação gráfica de uma função com duas variáveis. Mas, novamente, quando nós pensamos em duas variáveis, nós estamos pensando em duas variáveis independentes. Então, o que eu tenho são duas variáveis independentes. Então, uma equação de forma z igual a f de x, y. O gráfico de uma equação de z, f de x, y é representado aqui. Veja que então você terá três eixos, um eixo para x, um para y e um para sua variável dependente, que é z. Observe no gráfico o quão complexo pode ser desenhar um gráfico para três variáveis. Uma forma de simplificar esse gráfico é construir curvas de nível. O que são curvas de nível e como nós podemos obter? Uma curva de nível é obtida resolvendo esta função. Ou seja, eu preciso de valores de x e y de forma que, ao substituir esses valores, a função continue igual a k. Então, k é uma constante. Então, eu quero os valores de x e y quando a função é igual a 4, quando é igual a 5 e assim sucessivamente. O valor 4 vai me resultar em uma curva de nível. O valor 5 vai me resultar em uma outra curva de nível. Então, se eu tenho duas curvas de nível ou mais, eu vou ter então um conjunto de curvas de nível chamadas de mapa de contorno. Você pode imaginar como uma curva de nível em um plano. Observe este amarelo, isso é um plano x e y, que corta a sua forma tridimensional. Esse plano tem a mesma inclinação, por isso que é esse nome atribuído, curva de nível, porque o valor da função é sempre igual a um dado valor. Então, você pode imaginar aqui que você tem um monte e nessa parte destacada de preto aqui, você tem um nível, ou seja, nesse ponto, o valor da função é sempre igual. O valor da função z é igual a um valor k constante. E aí você vai ter k1, k2, k3, à medida que você variar esse plano para cima ou para baixo. Como é representado aqui na figura, pela animação. Então você pode ver que cada vez que você muda no plano, o valor de k na realidade muda. Em cada variação desse plano, você está tendo uma curva de nível. E para mais de uma curva de nível, você vai ter um mapa de contorno. Veja aqui, por exemplo, utilizando o GeoGebra. Acesse o link disponível aqui na descrição do vídeo ou nos slides. Nesse caso, nós temos essa função, 4x² mais y² igual a 4. Esse 4 é o meu k, ou seja, é o valor de uma constante. Eu vou atribuir valores a x e a y de forma que o valor da função continue igual a 4. Então, você vê que 4 seria esse plano cortando a função, a superfície da função. E nesse caso, você consegue ver aqui bem de leve o 4. Ou seja, o z sempre vai ser igual a 4. O que você vai ter vai ser uma variação em x e y, mas mantendo sempre uma relação entre eles de forma que o valor da função z continue igual a 4. Você pode visualizar aqui também. Então veja que no momento em que x é igual a 1, o y deve ser igual a 0. Aqui para que a função tenha um valor 4. E o mesmo 4 pode ser alcançado quando y é igual a 2 e x é igual a 0. E nós podemos, então, variar esse valor de k. Então, nós temos uma outra curva de nível para k igual a 3. Outra para k igual a 5. Então, perceba que à medida que eu
mudo o valor de K, eu tenho uma nova curva de nível indicada aqui, mas o plano cortando a superfície tridimensional vai ficando mais alto. Por quê? Porque o valor de Z é maior. Se eu pego K igual a 3 ou 2, veja que ele já está mais embaixo. Então, Z aqui é sempre igual a 2 e eu busco a combinação de x e y de forma que o valor da função continue igual a 2. Você deve acessar esse link, o GeoGebra, substituir esta função por outras funções e veja como a substituição da função mudará este gráfico, a superfície, e como será o comportamento das curvas de nível. Vamos então calcular as curvas de nível para a função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y, considerando o k de menos 6, 0, 6 e 12. Eu posso escrever que f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y deve ser igual ao valor k. E esse valor k, eu vou testar 4 valores. Posso isolar o que é constante de um lado, menos 3x menos 2y igual a k menos 6. O que eu vou fazer é multiplicar tudo por menos 1 e isolar o y. Eu vou ter, então, que y vai ser igual a 6 menos k menos 3x sobre 2. Então, essa vai ser a equação que eu vou trabalhar agora. Perceba, então, que eu tenho 4 valores de k e eu vou substituir aqui um por vez. Vamos começando de k igual a menos 6. Eu tenho que y é igual a 6 menos 3x sobre 2. E o valor de k, menos 6, eu vou inserir aqui, menos 6. Cuidado com o sinal negativo com negativo, que terei y 12 menos 3x sobre 2. E agora? Agora você faz essa tabelinha aqui. Por quê? Eu tenho uma reta, então para encontrar uma reta basta eu ter 2 pontos. Se x for igual a 0, eu vou substituir x igual a 0 aqui. Então terei y igual a 12 menos 3 vezes 0 sobre 2. Ou que y vai ser igual a 6. E um outro valor pode ser x igual a 2. Então, eu vou ter 12 menos 3 vezes x sobre 2. Então, x é igual a 2. Resolvendo, você vai encontrar que y é igual a 3. E o que eu vou fazer com esses pontos? Eu vou construir uma reta, mas eu vou fazer somente no final, quando eu já tiver calculado todos os k's. Para k igual a 0, eu vou ter y, 6 menos o valor de k, menos 3x sobre 2. Nesse caso, k é igual a 0. E vou ter, então, que y é igual a 6 menos 3x sobre 2. E vou fazer a mesma coisa, atribuir um valor para x, um valor para y e achar a reta. Se eu atribuir o valor de x igual a 0, então vou ter 6 menos 0, 6 por 2, 3. E um outro valor pode ser 2. Então, 2 vezes 3, 6, 6 menos 6, 0. Então, y aqui igual a 0. Vamos para o próximo valor, k igual a 6. Y vai ser 6 menos o valor de k, menos 3x, sobre 2. O valor de k vai ser igual a 6. E aqui eu vou ter que 6 com menos 6, 0. Y é menos 3x
sobre 2. Vou atribuir os valores de x e y novamente. 0. Quando x é 0, y também vai ser 0. E x igual a 2. 3 vezes 2, 6. Por 2, 3. E o sinal negativo, menos 3. Por fim, k igual a 12. Y igual a 6. Menos k, menos 3x. Sobre 2. Agora que eu já isolei o y em todos anteriormente e encontrei 2 pontos, eu consigo montar a reta. Então, cada reta será uma curva de nível. Perceba que apesar do nome curva de nível, curva, não necessariamente eu estou trabalhando com uma curva. Pode ser que a curva de nível seja, na realidade, uma reta. Já montei aqui um gráfico. Coloquei aqui do lado para nos facilitar. Quando k igual a 6, nós encontramos esses 2 pares ordenados. K igual a 0, esses. K igual a 6, esses. E k igual a 12. É exatamente os pontos que nós encontramos aqui em cima. Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente representar esses pontos no gráfico. Então, quando x é 0, o y vai ser igual a 6. Então, aqui vai ser um ponto. E quando x é 2, o y é 3. Então, aqui vai ser um outro ponto. Ligando os pontos, você tem que isso daqui é a reta que representa o seu k igual a menos 6. E vou fazer para k igual a 0. Então, quanto x é 0, y é 3, eu tenho um ponto aqui. E quanto x é 2, o y é 0. Um outro ponto aqui. Ligando, eu tenho aqui a reta k igual a 0. É importante sempre indicar a qual curva de nível você está representando. Então, essa é para a curva de nível k igual a 0. 6 igual a 0, então o ponto é 0, 0. E o ponto 2 e menos 3. Então, aqui é um ponto. Então, ligando todos os pontos, você tem uma outra reta para a curva de nível, que nesse caso é 6. Então, k igual a 12, isso é um k, tá? K igual a 12, eu vou ter o ponto 0, menos 3 e menos 2 e 0. Ligando por uma reta, eu tenho k igual a 12, a minha outra curva de nível. Então, aqui eu tenho 4 curvas de nível, que na realidade são retas. Ficou meio torto, mas tudo é reta. E o conjunto dessas curvas de nível, então como eu tenho mais de uma curva de nível, eu tenho aqui um mapa de contorno. Então é assim que você deve fazer. Se é te pedido um mapa de contorno, você obrigatoriamente tem que ter 2 curvas de nível. Observe que elas são paralelas também, uma em relação à outra.